Quando Deus parece louco. Já teve essa impressão? Quando Deus agiu de alguma determinada maneira na sua vida, já teve a impressão de que Deus não estava no controle e de que as coisas realmente estavam parecendo uma loucura? Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu quero começar essa reflexão do final dela. Então abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Tem um texto aqui que sempre me chamou muita atenção. Porque uma das reflexões que mais me fascinam no estudo da Bíblia é procurar entender como é que Deus age, como é que Deus escolhe fazer as coisas. Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode confiar nele, mais a nossa vida pode ser depositada nas mãos dele. E esse texto aqui é uma resposta ao título da reflexão dessa manhã. E de repente a gente podia ler esse texto aqui e estava tudo resolvido, porque ele vai responder bem. Mas não dava para ser só isso o sermão, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Mas olha só, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27. E ali diz assim, ó. Bom, se eu precisar trocar o microfone para resolver aqui, você me dá um toquinho, que está um chiado aqui. E ali diz assim, ó. 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Interessante que esse texto aqui fala a respeito de uma escolha deliberada de Deus. Deus... Som, muito bem, obrigado. Deus, ele fez uma escolha deliberada de escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias, ou as que pensam que têm sabedoria. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. Deus escolhe agir assim. E se a gente parar para pensar, quando Deus parece louco, o que é loucura? A gente poderia expressar de diversas maneiras, mas com o mesmo sentido, com o mesmo significado. Mas loucura é aquilo que foge da lógica, aquilo que é ilógico, que foge da nossa razão. Mas é aí quando você entende esse conceito, é que realmente a coisa parece fazer sentido. Porque as coisas que Deus faz, o que Ele escolhe fazer, da maneira como Ele escolhe fazer, realmente são ilógicas para nós, realmente fogem da nossa razão, mas não porque a lógica de Deus ela vai contra a nossa lógica, mas é porque a lógica de Deus está acima da nossa. E ela está acima da nossa porque Deus vê tudo de uma perspectiva muito diferente. Deus, ele consegue ver o fim desde o princípio. E isso faz com que Deus tome algumas decisões que nós desconhecemos o propósito, porque não conseguimos ver o fim desde o princípio. E aí você começa a ler a Bíblia e você percebe na Bíblia inúmeras loucuras de Deus, parecem paradoxos, né? Mas Deus, ele trabalha dessas coisas e a Bíblia diz que Ele escolheu agir assim. Porque na lógica de Deus, que é loucura para o homem, se você quer ser o primeiro, escolha ser o último. Na lógica de Deus, que é loucura para nós, se você quer receber, então dê. Se você quer ser servido, primeiro sirva. Com Deus é assim, se você quer viver, primeiro você tem que morrer. Na lógica de Deus, se alguém dá um tapa no seu rosto, você oferece o outro lado. E muitas dessas coisas que Deus propõe para nós, elas parecem loucura. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu agir assim.
Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus, a resolução de alguma situação da vida, de algum problema, mas no pedir nós já imaginamos qual seria uma boa resposta, uma boa solução. E quando aquilo não acontece da maneira como nós pensamos, primeiro vem a insegurança, porque a coisa foge do nosso controle, e vem a dúvida de que se realmente a coisa vai se concretizar. Vem a dúvida se realmente Deus está cuidando daquela situação, e nos esquecemos que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. Mas tudo isso tem um propósito. E o último verso que nós lemos aqui, o versículo 29 diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que é que Deus escolhe fazer de maneira diferente algumas coisas? Para nós reconhecermos que isso veio dele, não de nós mesmos. Para reconhecer que foi Ele quem operou e não as nossas forças. Eu gostaria de passar hoje com vocês por alguns exemplos da Bíblia, onde Deus escolheu agir de uma maneira louca aos olhos humanos. E nós vamos entender que em cada uma delas Deus tinha um propósito. E o principal propósito é mostrar que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, para que você confie a sua vida ao controle e à direção desse Deus. Olha só a escolha que Deus começa fazendo. Deus, Ele escolhe um povo. Só que quando Ele vai escolher esse povo, Ele chama para ser o originador desse povo um homem que é casado com uma mulher estéril, Abraão. A loucura de Deus já começa por aí. Olha, eu vou ter um povo que vai me representar diante das outras nações, mas para originar, para dar origem a esse povo, eu vou escolher um homem que é casado com uma mulher que não pode ter filhos. Que loucura! Aí Deus atua, e Deus concede a Sara o privilégio de ser mãe. Mas a loucura de Deus não para por aí, porque esse é só o primeiro filho da descendência, Isaque. A descendência precisa continuar. O povo precisa continuar multiplicando. Mas aí Deus dá para Isaque Rebeca, que também não pode ter filhos. Que loucura! Mas Deus, Ele tem um propósito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dEle. E o que Deus está tentando colocar na mente desse povo que está surgindo é: vocês só são povo. Vocês só existem porque eu quis que vocês existissem. Então a origem da existência desse povo, e por consequência de todos nós, está em Deus. E é só por Deus. Por que Isaque se entregou no sacrifício lá de Abraão? Por que ele se deitou sobre o altar para ser sacrificado? Claro, pelo exemplo do pai. Mas, poxa, será que o exemplo do pai seria tão suficiente assim? É que talvez Isaque entendeu que ele só veio existir porque Deus quis. Porque a mãe dele não podia tê-lo. Então a origem da vida dele estava em Deus. Se Deus me permitiu existir, se Ele quis que eu existisse, e eu só existo por uma intervenção direta dEle, que Ele faça com a minha vida o que Ele quiser. E Deus está tentando colocar isso na mente do povo, mas olha que loucura de Deus. E se não bastasse isso, depois surge na história Jacó, da descendência ali de Isaque e de Rebeca, e ele se casa com Raquel, que também não pode ter filhos. Deus deixa bem claro, não é por vocês, fui eu quem os fiz. Eu que os criei, sou eu que tenho um propósito para a vida de vocês. Olha que coisa doida, como Deus escolhe fazer as coisas. O povo queria um rei, não era para ter, o povo queria imitar as outras nações, era para ser o contrário. Escolheram Saul. Saul, assim, o segundo homem mais alto de Israel, batia no ombro de Saul. Um cara alto, com porte e tudo mais. Depois de um certo período, de algumas desobediências dele, Deus o rejeita como rei. Aí diz para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque é da casa de Jessé que eu vou tirar o novo rei de Israel. Aí Jessé começa a apresentar os filhos a partir do primogênito. Porte, altura, tudo mais. Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, não é esse. Porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Aos olhos humanos, primogênito, melhor opção, o primeiro a ser apresentado, o mais robusto, o mais alto, o melhor.
aos olhos de Deus, na loucura de Deus, o jovenzinho, o pastorzinho de ovelhas, que nem foi apresentado pelo pai, foi até meio que esquecido na história. Deus, ele trabalha com essas situações improváveis aos olhos humanos. Olha a lista dos discípulos. Eles não tinham passado pelas escolas dos profetas, como os discípulos de Hilel, de Shammai, por exemplo. Mas Jesus vai lá e os escolhe de maneira improvável aos olhos humanos. Loucura aos olhos humanos, mas Deus os escolhe. Depois existe alguém que ferozmente persegue os seguidores de Cristo, chamado Saulo. Olha, ele está tão do outro lado, ele joga tão contra, que seria improvável escolhê-lo para fazer cumprir essa missão. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias. E Deus vai atrás de Saulo, encontra ele no caminho para Damasco, e de perseguidor ele se transforma em perseguido. Isso faz parte da maneira como Deus escolheu fazer as coisas, como Deus escolheu agir, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Agora você tem fé suficiente, conhece Deus de maneira suficiente, para entregar a sua vida completamente a Ele, deixar que Ele dirija, apesar dessas loucuras aparecerem, de você não entender o porquê de algumas coisas. Olha a loucura de Deus na vida de José. Deus dá um sonho para ele e fala assim: José, você vai ser um grande líder, você vai ser governador do Egito. Não fica claro para ele que era o Egito, mas fica claro que ele governaria, que ele lideraria muitas pessoas. Mas aí, de maneira injusta, Deus permite que ele vá preso, pela acusação de algo que ele não cometeu. Que loucura! Mas com Deus é assim. Com Deus, o ladrão vira mocinho. Com Deus, aquele que rouba os impostos se transforma num grande doador. Com Deus, para se transformar em governador, ele manda alguém para a prisão. Apesar que no Brasil está meio comum assim também, né? Mas olha a maneira como Deus escolhe fazer as coisas. E aí eu gostaria de refletir em outra história, porque essa aqui é coisa de louco mesmo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 20. Eu já mencionei isso aqui uma vez, numa quarta-feira que nós estivemos juntos, mas não dá nem para comparar o número de pessoas que nós temos na quarta e aqui. Então, se você já ouviu isso na quarta, vai ser bom para relembrar alguns detalhes. Deuteronômio, capítulo 20. Aqui nós temos um registro sobre uma estratégia de guerra que Deus estabelece para o seu povo. Eu não sei se a gente tem alguém aqui do exército, ou que serviu, enfim, ou que entenda bem disso. Mas eu acho que você não precisa entender muito para você ver que o que Deus propõe aqui é loucura. E aí é o seguinte, essa estratégia de guerra não é para qualquer guerra. Ela é uma estratégia que Deus estabelece só para aquelas guerras em que o número dos inimigos é maior do que o número do exército do Senhor. Então, se do lado de lá tiver mais gente do que do lado de cá, usa essa estratégia que Deus estabelece. E já começa assim, louca desde o começo mesmo. Porque se você ler o capítulo inteiro, nós não vamos ler tudo. Mas olha só o versículo 2 e a loucura começa por aqui. Deus diz assim, ó: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Primeiro, para qualquer militar aqui já está errado. Porque quem tem que assumir a frente é o oficial do exército, não é o sacerdote. O sacerdote pode ficar lá orando e tudo mais. Com Deus não, é diferente. Quem dá a primeira palavra é o líder espiritual, é o sacerdote, não é o oficial do exército. E o que esse sacerdote vai dizer? Versículo 3, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. O sacerdote toma a frente e já dá uma mensagem de certeza, de salvação. Olha, nós vamos para a batalha, mas fiquem tranquilos, Deus vai lutar com a gente e Ele vai nos salvar. Já começou diferente dos demais. O sacerdote vai à frente e garante a vitória. Só depois da fala do sacerdote, o oficial do exército
assume a parada. E aí então no versículo 5 diz, olha, os oficiais falarão ao povo. Então os oficiais assumem. Só que lembra o contexto? O contexto é o seguinte, o exército de lá é maior do que o de cá. Aí usa isso aqui. O oficial do exército assume a frente dos seus soldados para fazer para eles 4 perguntas primeiro, antes de ir para a batalha. Não é para motivar, não é para incentivar, não é para orientar, é para fazer 4 perguntas. Primeira pergunta que o oficial vai fazer, está no versículo 5. E ele pergunta o seguinte, alguém aqui construiu uma casa e não morou na casa ainda? Aí alguns levantavam as mãos lá. Então tudo bem, você que construiu a casa e não morou na casa ainda, pode ir embora, para você ter o privilégio de morar na casa que você mesmo construiu. Olha só, o exército do outro lado já era maior, e Deus faz essa pergunta para alguns poderem ir embora, alguns iam embora. Segunda pergunta que o oficial deveria fazer, versículo 6. Alguém aqui plantou uma vinha e ela não deu fruto ainda, você não comeu do fruto da vinha? Um outro levantava a mão lá, então tá bom, você que não comeu da sua vinha pode ir embora. Fica tranquilo, vai para casa para você comer do fruto da vinha que você plantou. Que loucura! Estratégia de guerra bizarra é essa? Versículo 7, vem a terceira pergunta. E aí ele pergunta assim, alguém está noivo aqui? Não casou ainda, está quase? Quem estava noivo levantava a mão, então faz o seguinte, não casou ainda, vai para casa, para você poder casar, para outro não ficar com sua esposa, caso você morra aqui. Então vai para casa, casa bonitinho lá, aproveita a vida e vai embora. Então 3 perguntas, edificou casa, plantou vinha, está noivo, vai embora. Aí chega a última pergunta, a 4ª pergunta, versículo 8. E aí a última pergunta é o seguinte, tem alguém aqui que está com medo? Se tiver alguém que está com medo aqui de ir para a guerra, faz o seguinte, vai embora para casa. Essa era a estratégia de guerra de Deus. Quando o exército do outro lado era maior. É loucura ou não é loucura? Absurdo. Absurdo. E aí, só para um gancho, não é a ênfase da nossa reflexão, mas para desmistificar o que muita gente pensa, Deus mandou matar e tudo mais, no Antigo Testamento, olha só o que acontece aqui. Versículo 10, olha a estratégia. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Qual que era a proposta de Deus? É paz. Oferece paz. A guerra é uma consequência da postura dos demais. Versículo 12. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Mas veja, o povo deveria agir como uma resposta da atitude do outro povo. Não chegar e guerrear de uma vez. Vai lá, oferece paz. Exceto com relação aos cananeus, que daí é uma questão totalmente diferente, mas a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes. Essa era a estratégia de Deus. Tem mais lá do outro lado? Pergunta para a gente aí se tem gente nesse perfil, manda o povo embora. Loucura. Olha só isso aqui na prática. Juízes capítulo 7. Uma história bem conhecida. E por ser bem conhecida, eu não vou lê-la aqui, né? Eu vou só fazer menção dessa história. Juízes capítulo 7. É a famosa história dos 300 de Gideão. Coisa maluca isso aqui. Os midianitas, eles estão para atacar o povo de Deus. Do lado dos midianitas, 135 mil soldados. Do lado de cá, Gideão sai fazendo um catadão assim. Vamos lá, gente, precisamos combater esse povo. Consegue, assim, com muito sufoco, reunir 32 mil. Fazendo as contas aqui, ó, o negócio começa assim, é 4-1. 32 mil aqui, 135 lá. Cada um pega 4 lá, está resolvido o problema. Aí Gideão vai consultar Deus para saber se vai para a batalha ou não. Deus fala assim para ele, não, para a batalha nós vamos, só que é o seguinte, Gideão, tem muita gente. Como é que é?
Eu não sei se o senhor reparou, mas lá são 135 mil. Aqui são 32 só. Não, então, tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão, manda uma parte desse povo embora. Qual que era a estratégia? Perguntar, tem alguém que construiu casa? Tem alguém que construiu vinha? Alguém está noivo aí? Gideão não quer nem saber disso, ele vai na última já. Ele pergunta aqui, ó, no versículo 3, tem alguém que está com medo? Aí vai embora já. Ele não faz as outras. Ele fala, tem alguém que está com medo? Vai. Interessante que quando ele faz essa pergunta, 22 mil corajosos se manifestam lá. Falam, não, eu estou com medo. E vão embora. Ficam só 10 mil. O negócio antes já era 4-1. Agora são 13-1. Cada israelita precisa pegar 13 soldados midianitas. Mas aquele povo gostava de uma guerrinha, né? Falou, não, a gente encara, vamos nessa. Aí Gideão volta para Deus e fala assim, Senhor, então, tinha 32 mil, agora eu estou só com 10 mil. E Deus olha para ele e fala assim, então, para a guerra nós vamos, mas ainda tem muita gente. Como é que é, Senhor? Muita gente, tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão, manda o povo beber água no rio. E aí fica de olho. Quem ajoelhar na beira do rio para beber água ali e tal, manda embora. Quem passar ali, pegar água na mão e levar na boca e sair correndo, é com esses que nós vamos. Tá bom, Senhor. E ele fica reparando. Só que desses que passam e pega água com a mão assim, leva na boca, 300 só. O resto tudo embora. Agora são 300 desse lado, contra 135 mil do outro lado. Agora ficou fácil, é só 450-1. E aí fica imaginando o desespero já, né? Poxa, 300, 135 mil lá. Mas tá bom, Deus quer assim, vamos lá. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias e as coisas fracas para envergonhar as que são fortes, para que ninguém se vanglorie. O povo precisava entender que Deus era por eles. Eu fico imaginando o Gideão agora tentando se conformar com isso. Tá bom, Senhor, 300? 300. Então tá bom, nós vamos com esses 300? Com esses 300. Eu imagino eles indo, pegando a espada agora, começando a afiar a espada, e Deus chega para Gideão e fala assim, viu, Gideão, o que o povo está fazendo aí? Como assim, o que está fazendo? A gente está afiando a espada para ir, não vamos lá com os 300 só? Ele falou assim, mas é o seguinte, não é com espada não. Mas Senhor, como assim não é com espada? É com o que então? É o seguinte, é com cântaro, trombeta e tocha. Nossa, o senhor está de brincadeira. Os caras 135 mil lá, eu vou com um cântaro, trombeta e tocha. Não dá nem para segurar a espada com tanta coisa assim. Não, é que não vai precisar mesmo. Deus dá orientação para ele e fala, Gideão, divide o povo aí 3 batalhões de 100. Vocês vão cercar os midianitas. Na hora certa, vocês vão gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Vão quebrar os cântaros no chão e vão acenar com as tochas. É isso. Agora, gente, para quem entende de guerra, o negócio é o seguinte. Quanto menos barulho você fizer, melhor. Quanto menos os inimigos souberem onde você está, melhor. Agora Deus quer que eles façam barulhos e digam assim, nós estamos aqui, o fogo aqui, Loucura, insanidade. Mas o povo vai. E aí quando eles chegam lá, eles fazem exatamente isso que Deus mandou. Eles quebram os cântaros, eles tocam a trombeta e eles acenam as tochas. E a Bíblia diz que dessa maneira, Deus exterminou todo o exército midianita. É para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Às vezes parece loucura, mas Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Ele se tornar conhecido de nós e mostrar que Ele pode lutar as nossas batalhas. Por mais que você não entenda os porquês, Deus tem os seus propósitos e no final a vontade dEle vai prevalecer se assim você permitir. Quer ver outra história maluca? 2 Crônicas, capítulo 20.
E essa aqui tem tudo a ver com a gente aqui também, viu? Josafá, líder do povo de Deus, do exército do povo de Deus, ele vai guerrear agora contra os moabitas e os amonitas. E aí mesma coisa, número maior, tal, tudo aquilo é feito. Mas chega na hora do povo pegar a espada, Deus fala assim, não é com espada de novo não. Mas Senhor, é com o quê? E eu queria que você me respondesse. Quem você colocaria na primeira linha de batalha? Os mais fortes? Os melhores guerreiros na primeira linha? Essa seria a lógica. Seria o mais óbvio. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Não é isso que Deus faz. Versículo 21. Segundo Crônicas 20, versículo 21. O que Deus faz? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus chega para Josafá e fala assim, Josafá, é o seguinte, hoje a primeira linha de batalha vai ser um pouco diferente. Não vão ser os melhores soldados, guerreiros que vão estar lá, não. Vai ser o pessoal lá do Total Coral. Coloca o pessoal do tal lá na frente. E eles vão cantando. E o exército vai atrás. Loucura ou não é loucura? Absurdo, que estratégia de guerra é essa? Aí o coral vai cantando de peito aberto para encarar os inimigos. E o versículo 22 diz assim, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são fortes. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas fracas para envergonhar as que são fortes e antear os sábios, né? Essas são as escolhas que Deus faz. Por que é que Ele faz isso? Para a gente entender que Ele está sobre todas as coisas. O convite que isso traz para mim e para você é o seguinte, você tem fé para crer nessas loucuras de Deus? Você tem fé para acreditar que isso pode fazer plano de Deus? Isaías 29, 11 traz uma certeza para nós, melhor, Jeremias 29, 11. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal. É para dar para vocês o fim que vocês desejam. Falando a respeito de loucura, eu já contei para algumas pessoas aqui essa experiência, mas eu conheci a história de uma garota para quem Deus fez um pedido muito estranho, muito louco. Essa garota entendeu que Deus pediu para ela ir na porta do supermercado mais perto da casa dela, plantar bananeira do lado da porta do supermercado. Loucura. Absurdo. Por que é que Deus pediria um negócio assim? E se Deus pedisse isso para você, o que é que você faria? Sabe o que é plantar bananeira, né? Põe as mãos para baixo, os pés para cima, fica ali. Mas essa menina creu que realmente Deus tinha pedido isso dela, para ela ir até o supermercado mais próximo e ficar plantando bananeira do lado da porta do supermercado. E ela foi. Então as pessoas que chegavam ao supermercado podiam ver lá a porta do supermercado, do lado da porta uma máquina de refrigerantes, e do lado da máquina de refrigerantes uma menina plantando bananeira. E as pessoas que entravam e saíam e viam aquilo ali, tinham a mesma reação que alguns tiveram aqui, eles davam risada. Afinal de contas, não é comum, né? Quantas pessoas plantando bananeira na porta do supermercado você já viu? E as pessoas saíam e entravam e riam da condição da menina ali, até que um rapaz saiu do supermercado e viu o menino naquela condição, ele não se aguentou e foi falar com ela. E quando ele chegou, ele disse assim, menino, o que você está fazendo aí? Ela falou para ele, eu estou plantando bananeira. Ele falou, não, isso eu vi. Eu queria saber por que você está fazendo isso. Ela se pôs em pé, olhou para ele e falou assim, olha, sendo sincera para você, por quê? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu estou fazendo isso aqui porque eu creio que Deus pediu para que eu fizesse. O cara olhou para ela e falou assim, você está falando sério?
Foi Deus que pediu para você vir aqui plantar bananeira? Ela falou, olha, por mais absurdo que isso pareça, eu estou falando sério. O rapaz se emocionou e começou a dividir com aquela garota algumas coisas. Ele disse assim, olha, você não tem ideia de como está a minha vida. Você não tem ideia do tamanho dos problemas que eu tenho enfrentado. Eu acreditava em Deus, mas por não ver solução para esses problemas, eu sinceramente tenho deixado de acreditar. Já pensei que a única solução seria a morte, suicídio. E hoje de manhã, no meio do desespero, eu fiz uma brincadeira com Deus. E eu disse para Ele assim, é Deus? Se o Senhor existe mesmo, coloca alguém plantando bananeira na porta do supermercado. São pedidos estranhos que às vezes Deus faz para a gente, não é? São situações malucas às vezes que Deus permite que aconteçam. Mas vindo de Deus elas não são sem propósito. Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele vê as coisas de uma maneira diferente da nossa. E o convite para nós agora é para nós termos fé suficiente para entendermos esses propósitos de Deus e para esperarmos o tempo de Deus de permitir que as coisas façam sentido para nós. Que a sua vida esteja completamente nas mãos dEle e que você descanse nele por mais absurdo que seja, porque no momento correto Ele intervirá e toda a glória será devidamente dirigida a Ele, porque Ele está sobre todas as coisas e é dono de todas as coisas. Feche seus olhos. Querido Deus, para nós muitas vezes é difícil entender, ó Deus, os Teus propósitos, a maneira como o Senhor conduz algumas coisas. Mas nós queremos nesse momento reconhecer a nossa pequenez, diante da Tua infinita sabedoria, diante da Tua onisciência. Nós queremos reconhecer a nossa condição e Te pedir perdão, ó Deus, por muitas vezes termos duvidado do Senhor, do Teu cuidado por cada um de nós, da Tua providência na nossa vida. Mas que nesse momento, ó Pai, possamos entender a Sua maneira de agir e termos fé suficiente para descansarmos em Ti, para que no momento certo o Senhor nos permita entendermos os Teus desígnios, os Teus propósitos, as Tuas ações, mas que em tudo isso nós possamos louvar o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Deus soberano, e que o Senhor seja soberano hoje na vida de todos nós também. Fica conosco, ó Deus, e continua conduzindo a nossa vida rumo ao céu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Desejo aí para quem está do seu lado um feliz sábado, ou restante de sábado, né? E que Deus te abençoe. Quantas vezes o Senhor tem livrado meus caminhos.